O que esses vídeos têm em comum? Primeira oportunidade eu tô chamando de vida, porque a mãe tá on e o foco é o golpe. Se meu esposo se tornar pai socioafetivo, meu filho perde os direitos do genitor, pensão e herança? Não, não perde. Os dois vão ter obrigação em igual proporção com seu filho. A própria mulher. E essa daí eu queria falar diretamente com ela, porque ela não só fez um crime contra ele, ela não só deu trabalho pra polícia, como ela faz um desserviço pra todas as mulheres, nós mulheres, e principalmente pra aquelas que sofrem violência mesmo. Por que você me bateu? Por que você me bateu? Corpo de delito. Você acha mesmo que você fazendo corpo de delito vai dar alguma bosta? E eu fazendo corpo de delito vai dar... Meu anjo, meu bom delegado federal. E aí, o que você vai fazer? Acabar com sua vida. Como? De todos os possíveis. Tá Você me bateu. Cadê? Fez. Cadê? Você fez. Quando que eu fiz isso aí? Quando eu chegar no corpo de delito, eu falo que você fez. Você já pararam para pensar por que tantos homens têm medo de se envolver com mulheres que têm filhos ou aquelas que não têm? Será que é só uma questão de responsabilidade ou tem algo a mais por detrás disso? E o que dizer da pensão socioafetiva? Esse termo está na boca do povo, mas será que todo mundo entende o que ele realmente significa? Então vamos desvendar tudo isso juntos, com uma pitada de casos reais que realmente aconteceram, em filmes, livros e até um pouco de psicologia para entender melhor o que está rolando por detrás desse tal medo dos homens em se relacionar com as mulheres. E deixando claro que eu não sou nenhum red pill ou coisa do tipo, eu só estou fazendo esse vídeo com um caráter informativo, já que o canal se chama Um Pouco de Tudo, que vai desde curiosidades a questões do dia a dia, notícias, e é isso. Então chega de enrolação e vamos ao vídeo. Vamos começar falando sobre o medo de se relacionar com mulheres que já têm filhos. Esse é o tema que gera muita discussão e não é à toa. Muitos homens têm receio de entrar em um relacionamento com uma mulher que já tem filhos, porque acham que vão ter que assumir uma responsabilidade muito grande. E de fato, quando você se relaciona com alguém que tem filhos, você não está se relacionando com aquela pessoa, mas também com a família dela. Mas será que esse medo é justificado? Vamos pensar com um pouco. Deixa de lado tudo que você pensa. Por um lado, é compreensível que alguém sinta um certo receio de entrar em uma dinâmica familiar que já existe, tendo em vista que essa pessoa não desejou ainda ter uma família teoricamente completa, né? Tipo esposa, filho, etc. Afinal, você vai ter que lidar com a ex de seu parceiro ou parceira, com os filhos e com toda uma história que já foi construída antes de você entrar na jogada. É como chegar em um filme que já está na metade. Isso é apenas teoricamente, entende? É como fosse uma maneira mais simples de eu explicar como você já entra em um relacionamento que já tem, no caso você é homem, já tem uma mulher, já tem filhos, tem a questão do ex, a questão da família do ex, tudo isso em volta. Por outro lado, esse medo pode ser exagerado. Muitas vezes ele é alimentado por estereótipos e preconceitos que a gente vê por aí. Por exemplo, tem aquela ideia de que mulher com filho só quer um pai para a criança. E teoricamente não é a verdade nem é errado. O que não é verdade na maioria dos casos. As mulheres que têm filhos são, antes de tudo, indivíduos com suas próprias histórias, desejos e projetos na vida. E muitas delas estão procurando um parceiro que ame e respeite, e não ninguém para assumir um papel que já é delas. Teoricamente isso é bonito, é um conto de fadas, mas que a gente vê no dia a dia, como já estou deixando alguns vídeos passando aí desde o começo do vídeo, muitas delas, segundo relatos de muitos outros caras, veem eles como uma espécie de porto seguro, entre muitas aspas, que praticamente esses caras que relacionam com mulheres que já têm filhos ou já têm um passado meio suspeito, praticamente esses caras só bancam elas, bancam os desejos dela, né, tipo, coisas do dia a dia, desde compras de casa, aluguel, tal, carro, energia, luz, aluguel. Só que se você parar a pensar, será mesmo se esse mesmo cara que ela está se relacionando agora, ela se relacionaria antes mesmo de ter um filho ou de ter vários outros parceiros que ela já tinha? É de se pensar, eu não estou passando mão para ninguém, eu só estou relatando que muitos caras, se você pode ver nas redes sociais aí relatando, que a maioria das mulheres que já tem esse histórico se relacionam com esses caras por fins de, teoricamente, financeiro, entende? Bom, então agora vamos falar de um tema que tem gerado muita polêmica, a pensão socioafetiva. Vocês já ouviram falar sobre isso? Basicamente, a pensão socioafetiva é um conceito que surgiu no direito da família e que tem causado muita discussão.
Ela se refere à obrigação de pagar pensão alimentícia a uma criança ou adolescente com quem você não tem um vínculo biológico, mas com quem você construiu um vínculo afetivo que pode ser considerado como uma relação de paternidade ou maternidade. Isso também inclui tanto padrasto quanto madrasta. Cê é louco, não compensa. Isso significa que se você se relacionar com alguém que tem filhos e acaba assumindo um papel de figura paterna ou materna na vida dessa criança, você pode ser obrigado a pagar pensão caso o relacionamento com essa pessoa acabe. E é aí que mora o medo de muitos homens e também mulheres. Eles têm receio de que, se ao envolverem com uma mulher que tem filhos ou homens que têm filhos, possam acabar tendo que arcar com uma responsabilidade financeira que não era exatamente o que eles queriam. Mas, calma, não é bem assim. A pensão socioafetiva não é automática. Ela é só aplicada em casos específicos, onde fica claro que houve a construção de um vínculo afetivo que pode ser considerado como uma relação de paternidade ou maternidade. Ou seja, não é qualquer relacionamento que vai gerar essa obrigação. E mesmo quando ela é aplicada, o valor da pensão é determinado com base na capacidade financeira de quem vai pagar e nas necessidades da criança. E também é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Por exemplo, assim, se eu não sou o pai biológico, eu pago a pensão e o pai biológico também paga, e muitas das vezes os dois pagam, mesmo eu não sendo o pai biológico, eu também vou pagar uma parcela, não é uma parcela, é como se fosse uma espécie, uma porcentagem da pensão. Mesmo o pai não sendo biológico e o pai biológico pagam da mesma forma. E vamos falar agora de outro medo que está na cabeça de muita gente: a calúnia e o assédio. Vocês devem lembrar do caso Neymar e da Nádila, né? Esse caso foi um verdadeiro terremoto na mídia e levantou muitas questões sobre as acusações e assédio e violência que pode afetar a vida de alguém. O Neymar foi acusado de estupro pela Nádila e o caso gerou uma comoção enorme. Todos ficaram a favor da Nádila. E no final, as acusações não foram comprovadas. Tendo em vista que o Neymar, se não tivesse publicado o vídeo, que ele não fez nada contra a vontade dela, que ele até segurou ela, que ela estava acusando isso, aquilo, prints das conversas. Mas esse acontecimento que houve na vida de Neymar ficou uma mancha na carreira dele fora dos campos, né? Tendo em vista que qualquer assunto que acontece sobre o Neymar de alguma coisa assim envolvendo relacionamento com outras mulheres, né? Todo mundo lembra desse caso da Nájila, mas ninguém fala mais do que aconteceu com ela, se ela se mudou. Tipo assim, a pessoa acusa de uma outra pessoa de algo muito sério que pode praticamente acabar com a carreira da pessoa, acabar com a imagem, acabar com a índole da pessoa. Mesmo que ela tenha feito isso e não aconteceu nada com ela, acabou afetando praticamente toda a carreira do Neymar. Todo mundo, quando lembra do Neymar, lembra dessa acusação porque foi uma grande notícia que aconteceu na época, né? E você para pensar que a maioria quando as mulheres acusam homens desses crimes graves como estupro, o homem, quando não é levado de arrasta pra cima, o cara sofre qualquer tipo de violência. Eu vou passar uma reportagem aqui que o cara foi acusado, o cara pegou HIV, mano, pegou AIDS na cadeia, de um crime que ele não cometeu, que a mulher fez uma acusação errada, que ela afirmou que esse cara tinha violentado ela, mas não era ele, era outra pessoa. Ele passou anos na cadeia, pegou HIV, pegou AIDS, ficou com um enorme trauma, e no fim, o cara era inocente. Preso injustamente, acusado de estupro. Na cadeia é violentado por 60 homens e contrai AIDS. Fica quase 3 anos detido. Trabalho, família, tudo isso passa a ser coisa do passado. Quando foi apresentado ele, né, que eu fui fazer um reconhecimento, foi colocado não sei quantas pessoas lá, a delegada junto, estava lá todo mundo presente, meu marido, minhas 2 filhas, a mãe da criança e o pai. Aí perguntou, falou o nome dela, né, e perguntou se tinha sido esse rapaz que tinha feito alguma coisa com ela. Ela balançou a cabeça que não foi uma, não foi 2, isso foram 3 vezes. A mãe de Everson diz que é exatamente nesse ponto que começa toda a injustiça. Ela conta que a delegada pede para ficar a sós com a criança e os pais dela. Quando volta, começa o desespero. Na volta, quando voltaram, a delegada falou para ela que ela perguntou novamente se tinha sido aquele rapaz que tinha feito alguma coisa com ela. Ela ficou calada. E a delegada falou o nome dela. Fulana, foi esse rapaz que fez alguma coisa com você? Olha, escute o que nós conversamos. A menina não abriu a boca, ela apenas, segundo as pessoas que estavam lá, apenas balançou a cabeça, confirmando. E a maioria desses casos, quando alguém acusa, principalmente quando é uma mulher, quando acusa um homem, quando é comprovado que o cara é inocente, já foi feito a merda. A justiça
tem dois pesos diferentes. Esse caso de Neymar é um exemplo de como as acusações de assédio e violência podem ser usadas de uma forma muito maliciosa. Isso gera um medo muito grande nos homens, que têm receio de serem falsamente acusados e terem suas vidas destruídas por algo que não fizeram. Porque se, por exemplo, assim, se você sair, por exemplo, numa balada tal, você vai lá e você vai querer conversar com uma menina, e se, tipo assim, ela não vai com a sua cara, quiser ferrar a sua vida, ela, tipo assim, começa a falar que você assediou ela, que isso, aquilo, que você tava tocando nela, e até você colocar os pingos nos is, o estrago já foi feito. Muitas vezes o cara vai de arrasta pra cima, ou é linchado pela própria população que está lá por perto, e se caso for comprovado que ele é inocente, o que acontece com a acusadora que fez isso? Praticamente nada, a vida dela continua, e o cara que sofreu isso, acabou a vida do cara, entendeu? E eu não sei se vocês já assistiram o filme The Hunt, A Caça, que, mano, por uma falsa calúnia, por uma falsa acusação, aquele professor do filme, a vida dele acaba, mano. Quando aquela menininha relata que ele abusou dela, mano, a vida dele vira um inferno. Se você reparar bem no filme, muito desse filme retrata acontecimentos que ocorreram, né, na vida do dia a dia, notícias, só que muitas vezes não vêm à tona. A gente começa a saber só depois que alguém publica, assim, mas a mídia em si não dá muita prioridade quando é um caso que o homem é acusado injustamente de algo que ele não fez, é comprovado que ele não fez, mas a mídia não dá muita importância. É bem raro casos específicos que vêm à tona da mídia. Que nem esse filme The Hunt. A menina acusou ele só porque ela queria, teoricamente, né, ter um relacionamento com o professor, porque é uma criança, isso tal, na mente dela, tal. Tudo isso foi em volta de uma coisa que a menina acusou com o professor que fez, que ele não fez, é comprovado no filme. E depois o cara vira a vida dele um inferno. Ninguém acredita nele, poucas pessoas acreditam nele. E esse filme é um relato bem específico, né, em que a vítima acaba sendo o acusador. Na cultura pop, filmes como Homens, Mulheres e Filhos, de 2014, baseado no livro homônimo de Chad Kuten, eles exploram a complexidade dos relacionamentos modernos na era digital e como a internet pode influenciar nossas percepções sobre amor e família. Vários filmes, né, dinâmicos entre famílias, complexas, que nem o filme que eu falei, The Hunt, é uma das situações, né? Não é um dos filmes explicando como é sobre a família, mas é uma das situações de acusações falsas sobre o homem, ou vice-versa. Tem vários filmes na cultura pop que evidenciam esse tratamento que acontece, né, na realidade, de medo dos homens se relacionarem com mulheres, medo de ser taxados como assediadores, de sofrer calúnia, difamação, isso e aquilo. A cultura pop, se você ler livros, filmes, você vai ver que a maioria tá lá, só que de uma maneira bem sutil, às vezes parece bem pouco algumas cenas de filmes, alguma coisa assim do tipo, parece bem pouco esses casos se envolvendo essas situações. E não sei se vocês sabiam, mas aqui é uma curiosidade. Nos aplicativos de relacionamento, muitas mulheres relatam serem descartadas, entre aspas, quando mencionam que têm filhos. Um diálogo real publicado pela revista Cláudia mostra como isso acontece frequentemente. Abre aspas. Você tem filho? Tenho uma menina de 9 anos, fecha aspas. Sem disponibilidade ou tempo para relacionamentos, fecha aspas. Esse tipo de interação reflete o preconceito muito presente. Como já citei anteriormente, tem teoricamente uma justificativa porque os homens têm medo, ou até mulheres têm medo de relacionar com homens e mulheres que já têm filho, tá explicado anteriormente no vídeo, mas isso aqui é uma curiosidade, beleza? E deixando claro que na maioria das acusações de assédio e violência são verdadeiras e devem ser levadas a sério. Mas casos como o de Neymar e outros casos mostram que há uma margem para esses abusos e sim que acontecem e muitas vezes são deixados de lado pela mídia. Juiz, a senhora não acha que acontecem muitas denúncias falsas e isso pode prejudicar o homem na sua vida profissional e familiar? E se, caso a palavra da mulher for a única prova, a senhora acredita na mulher mesmo se for a única prova? E se ela estiver mentindo? Olha, aí a gente até conversou isso, né? Então, muitas vezes, a mulher, só temos o depoimento da mulher, porque o crime de violência doméstica ele é praticado dentro de casa, muitas vezes, sem testemunhas, é um crime praticado na clandestinidade. Mas o que a gente faz com o depoimento da mulher? A gente revisa esse depoimento, a gente vê o que ela falou na delegacia, vê o que ela tá me falando ali agora, vê se tudo coincide, pergunta quais foram as lesões, como elas foram produzidas. Se o depoimento dela sai todo corretinho,
a gente normalmente condena. Porque não há contradição no depoimento da vítima, e no juizado da violência doméstica, o juiz é juiz de ambas as partes, já disse e repito. Mas no juizado da violência doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso maior do que nos outros juízos, justamente por conta dos crimes serem cometidos normalmente sem a presença de testemunhas. Então, pessoal, depois de tudo que a gente conversou, como a gente pode lidar com esses medos? A primeira coisa a entender é que eles são naturais, mas que não devem paralisar. O medo de se relacionar com alguém que tem filhos ou alguém que não tem, de ser acusado falsamente ou ter que pagar pensão socioafetiva são questões reais, mas que podem ser enfrentados com diálogo, informação e respeito. É importante que a gente entenda que relacionamentos são construídos com base na confiança e no respeito mútuo, e cabe a você escolher a pessoa com quem você acha que deve se relacionar, independentemente se ela tem filhos, se ela não tem. Converse abertamente sobre as suas expectativas de cada um. Se você está com medo de ser acusado falsamente, procure se cercar de pessoas que você confie e te respeitam e que você também conheça sobre leis. E se você está preocupado com a pensão socioafetiva, busque informações e orientação jurídica para entender melhor sobre seus direitos e deveres. No fim das contas, o que importa é que a gente se relacione com amor, respeito e responsabilidade. Os medos vão sempre existir, mas eles não precisam impedir de construir relacionamentos saudáveis e felizes. E essa é apenas a minha opinião em um vídeo totalmente de caráter informativo, mas eu quero saber de você. O que você acha de tudo isso? Concorda comigo ou discorda? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!